do planeta Terra, entendeu? É a Ele mesma era coisa algo que é uma realidade que existe na maior democracia do mundo. É a mesma coisa que você fala assim, você não pode fazer piada sobre estupro, ou não pode fazer piada sobre Ou não pode ter um machismo. cara que é pedófilo vilão num filme. É, exatamente. Você não tá falando que o estupro é certo. Você só não quer que isso saia do controle, que você não pode simplesmente nem falar. Eu não posso discutir sobre isso. Exato. Eu não posso fazer piadas onde eu falo que isso é errado. Eu simplesmente não posso mais falar. Eu entendi muito a sua... Tanto que você me falou lá no seu programa que vocês... Terminou o programa, vocês não ficaram apavorados com o que poderia acontecer. Não, Foi normal. Tava todo mundo rindo, feliz. A Tabata, inclusive. Tiraram foto até, eu vi. Foi... Todo mundo sorrindo, todo mundo legal. Porque a gente entendeu todo o contexto da coisa. O contexto da coisa nunca foi defender essa merda. O contexto da coisa era liberdade de expressão. E tava também passando por uma parte de que porque queriam que fossem banidos livros falando sobre nazismo, entendeu? E eu não sou a favor disso, porque as pessoas têm que entender o que quer justamente para evitar. E como que ela vai ler? Tem Como que ela vai entender? né? Quem não conhece a história tá fadado a repetir, né? Exato. Então, os erros que aconteceram, né? Então é exatamente isso que as pessoas estão propondo e que eu sou contra. Eu não acho que a gente mata um assunto fingindo que ele não Jogando existe. pra baixo do tapete. Sim. Existe o problema, existe gente que acha isso Que legal, pensa pensa isso. E a gente tinha que ver quem é. Exatamente. Na minha opinião. Exatamente. Tinha que ver quem é pra justamente saber como lidar. Exato. Pra evitar ou corrigir. Mas a sociedade não quer pensar e fazer sobre com isso. que isso não aconteça de novo. Exato. Concorda? Concordo. Então vamos lá. Aí no dia seguinte, então, o primeiro papo foi tipo, faz um pedido de desculpa, e isso só atiçou ainda mais ainda a turba. Quer dizer, eu acho que o pedido de desculpa piorou ainda, né? Piorou a situação. Porque teve o papo que você fala que tava bêbado, e a galera fala, então quando tá bêbado, não sei o quê. Sendo que eu nunca tava defendendo o não sei o quê. Eu tava bêbado e, portanto, eu não consegui me expressar da melhor forma, porque não sei se vocês já beberam, mas quando você bebe muito, a língua enrola, os pensamentos ficam desconexos. Fica uma lição também para essa nova fase sua de trocar ideia sobre, porque senão você não consegue nem argumentar às vezes. Claro, né? com certeza. Ainda mais porque lá você tinha o suporte do Igor, e agora é você sozinho, né? Se você sair do assunto e ficar bêbado, no meio do esquece, acabou o papo, entendeu? Eu acho que deve dar pra rolar, entendeu? Em momentos... Já rolou aqui. Exato. Eu e o Cossielo, a gente ficou 8 horas aqui bêbado, Sim. mas aí o chat participava. Mas não era falando sobre política com deputados federais, não, entendeu? era falando sobre o carro do Batman, sabe essas coisas assim? Sim. Que era o Renegade, aquelas coisas. Aí tudo bem. Aí dá. Eu ainda quero amigo, né? poder, exato, quando tiver um amigo como você lá, a gente encher a cara e falar bobagens. Não muito, não ficar muito bêbado, porque eu acho um erro. Que tenha mas controle, mas que solte um pouco. Só porque é legal, a galera quer ver essa espontaneidade. Ela quer ver alguém que tá confortável, tá tranquilo, tá bebendo uma cerveja. Entendi. Isso não é... Eu acho que isso aumenta o valor da conversa, de certa forma. Deixa as pessoas mais soltas. Elas atingem lugares que elas não atingiriam normalmente. Exato. E a galera gosta de ver isso, porque é mais natural, é mais autêntico. Então, esse foi até um diferencial do Flow no começo, né? Você não vai ver nunca na televisão. Sim, exato. Um cara fumando maconha, outro cara bebendo e não sei o que e tal, e os caras trocando ideia e dando risada. É tudo meio formal, né? Então isso meio que quebrou também aquele modelo de entrevista ou bate-papo formal, entendeu? Sim. Mas então, seguindo aquilo lá, quando que você faz os vídeos? De segunda a sexta. No Rumble, você tá falando? Não. Quando você faz o vídeo de pedir desculpa, tipo horário do almoço? Logo depois que eu acordei, assim, tipo 2 horas da tarde, entendeu? E aí só foi piorando. E você trocou ideia com o Igor sobre isso? Toquei, o Igor tava arrasado, né? Tava todo mundo... Tipo, porque eles estavam lá, eles sentiram lá na pele o cancelamento do tipo, Zico Caiu fala... na hora, Fala assim, ó, cara, nada contra, mas não vai dar pra rolar agora. O mundo tá caindo na cabeça de vocês, e se eu ficar com vocês, vai cair na minha cabeça também, entendeu? Então, esse sentimento afetou todo mundo. Aí tava todo mundo desesperado, todo mundo muito em pânico. E aí a gente teve que tomar uma decisão naquele momento. Você passeou pelas redes sociais e... Cara, imagina, não precisava passear pelas redes sociais. Na empresa, o marketing falava assim, ó, todas as marcas saíram. E tá todo mundo... No dia seguinte? Não, no dia seguinte do podcast. Sei. Na hora que deu a polêmica. Deu o negócio. Todas as marcas saíram, fudeu. Tem algumas que estão suspendendo e não sei o quê. Aí depois vem, ó, todos os convidados estão cancelando. Os convidados não podem ir. Todos os podcasts. Todos os convidados estão cancelando. De todos. O Sérgio falou aqui, cara. Até do dele, velho. Sim. Do Sérgio...
Do Sacani, nada do a Ciência ver. Sem Fim, que não tem nada a ver com o que eu falei, nada Cara, a ver com gente nada. boa pra caralho. E aí, tipo, Aí porra, acendeu a luz vermelha e aí os caras voltaram no mesmo dia, o Igor voltou. o Igor voltou só depois, só no dia seguinte, entendeu? Puta merda. E aí a gente tomou essa decisão mesmo, o Igor lá no Rio, afastado fisicamente da gente. E a decisão foi que tinha uma chance, se a gente entregasse o meu corpo, que o cancelamento seguisse o corpo. Ah, não ficasse no No flow, estúdio, nos estúdios, né? Exato. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? É. O cancelamento, ele pegou todo mundo e o Flow tá desmonetizado até hoje. Até hoje. Inclusive, coloque aí, por favor, a hashtag, a mosquinha na tela. por Monetiza Flow. favor. Monetiza Flow. E o YouTube tá dando algum sinal de vida que tá vendo. Olha, todo mundo falou sobre isso. É. Você falou, o Podpah falou, tá ligado? Exato. O Rafinha. o Casimiro, o Rafinha. Casimiro também? Até o Casimiro falou, cara. Caramba. Todo mundo falou dessa parada. E, porra. Que é desproporcionalidade, né, cara? E o YouTube fez alguma coisa? Nem deu um sinal de. Até o que eu saiba, não mandou nenhum Eu também e-mail. não vi nada. Porque tem um lance que a gente falou aqui com o Arthur Duval também, que é assim, teve o erro e tem que ter uma pena. Tem que ter uma pena pra aquilo. Mas você precisa saber qual é essa pena. Quanto tempo? 3 meses de desmonetização? Do Flow? 4 meses? Não sei o quê, mas ninguém sabe. Mas, ó, eu cogito até que você tinha que ter uma pena. Tipo. Não, tem. Eu também acho que tem que ter. Não, eu Você não acha que não tem que ter? do YouTube? Não, por quê? Eu não tava realmente defendendo, fazendo apologia. Eu tô falando assim, se infringiu alguma coisa, ele provou pra vocês que, ó, não poderia ter falado essa palavra, sei lá. Mas não infringiu, pô. Eu sei, mas se ele provasse de alguma coisa Tá. e falasse, a pena pra isso é 1 mês. Aham. Ok, mas você não tem isso. Foi por causa disso que eu tô dando isso. É por causa do E outra, a do pena Huawei não foi geral. em mim, né? Foi em todo mundo, em canais que o Flow Esporte Clube não tinha nada a ver e foi Exato, atingido. exato. Então, e outra, eu não acho que o YouTube tem que se meter como um bastião da moralidade da sociedade, não. Ele não tem que ficar dando sinalzinho do que é certo e errado, não. Mas e se a marca não quer naquele canal? Aí Aí ele tira da marca, pô. ele tem como Ele não fazer tem que isso. ficar fazendo uma notinha e mandando pra Ele mídia. fez nota? Fez. Ele fez uma nota antes das 24 horas que eles deram de tempo pra gente se defender. Eles falaram que teve um problema e você tinha que fazer uma defesa. Isso, em 24 horas, senão ia desmonetizar. Aí vocês mandaram a defesa. Não, Ele aí, desmonetizou antes da defesa? antes do tempo de 24 horas da defesa acabar, já tinha uma nota no YouTube, na mídia, falando que ia acontecer a desmonetização. Então não tinha defesa possível. Nunca foi de verdade essa chance de defesa. Não. Já estava decidido. Sim. Entendi. E tipo, pô, o YouTube não é a nossa mãe. Ele não é o Papa. Ele não é quem diz o que é certo e errado. Tipo, na minha situação é muito nebulosa, porque eu não tava. Eu posso ter falado de uma maneira burra, falei de uma maneira burra, mas o que eu estava falando ou defendendo não é legítimo. Porque eu não estava defendendo, eu não estava fazendo apologia a nada. Eu estava defendendo uma ideia que é liberdade de expressão, baseando essa ideia na primeira emenda dos Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Isso é legítimo que alguém se discuta a público, entendeu? A forma com que eu fiz foi tosca. Foi tosca, eu poderia ter feito de uma forma melhor. Não sei se você viu depois com mais calma o trecho, ele assusta, né? Assusta. Como vai desencadeando as coisas, né? É porque Se tá alguém sem o contexto. antijudeu, não sei o que, sabe? As palavras foram escolhidas erradas. Erradas, sim. É isso que pegou. Concordo. Foi uma A gente maneira já muito falou, burra de me expressar. Exato. Mas Depois a gente fala especificamente sobre liberdade de expressão pra galera entender bem qual que é a nossa posição, porque eu tenho uma posição parecida com a sua sobre liberdade de expressão também. pode crer. Mas, tipo, o que eu tava defendendo lá não era apologia porra nenhuma. Eu não tava fazendo uma alusão positiva da parada. Muito pelo contrário. Tava discutindo como eu tenho a visão sobre a lei e eu acho que a lei tinha que ser igual à primeira emenda dos Estados Unidos. Só isso. É só isso. Isso não é um crime. Isso não é nefasto. Isso não é nada. Você checou se isso já aconteceu em outro podcast, por exemplo, nos Estados Unidos? Se o Joe Rogan já discutiu isso? Se ele tá tendo algum problema lá também? Como que tá Ele lá? já discutiu esse negócio. Então, nos Estados Unidos, existem passeatas nazistas. É mesmo? É. Caralho. Existem. E o Joe Rogan já discutiu sobre isso, sobre as passeatas nazistas, entendeu? E é claro que ele não apoia essas merdas, ele não acha positivo que exista. Mas ele entende que numa sociedade livre, você tem que dar voz pra todo mundo. Não só para as coisas que todo mundo sabe que é o certo, entendeu? Não que eu acho que é positivo
que eles falem merda, tá ligado? Só que eu acho que a proteção que a gente tem do Estado, quando a lei não pode vir e escolher um motivo pra te calar, entendeu? Que seja por causa de uma opinião. Eu não tô falando de ameaça. Eu não tô falando de você ligar pra sua ex-namorada e falar que ia... Call to action, né? Como chama isso? É você fazer um discurso que você chame pra ação, né? Que chame pra violência. Pra violência. Não tô falando isso. Eu não tô falando que isso é legal. Isso deveria ser permitido. Crime, Eu concordo, tem que ser crime. Eu tô falando da liberdade de expressão, assim como tem lá nos Estados Unidos. Você pode discordar de mim, falar que, pô, os Estados Unidos tá todo errado, é uma merda, mas você não pode discordar de mim, que é uma ideia plenamente legítima de ser debatida e discutida. É legítima. Acontece no mundo real. Mas aqui a apologia é crime, certo? Certo. Mas não é apologia isso. Não, eu sei, mas a apologia é crime, só pra deixar claro. Sim, apologia, supondo que fosse a morangos. Se eu falasse, se eu quisesse fazer apologia a morangos. Morango, tá. Seria, putz, eu acho o morango muito bom. Morango é bem gostoso, saboroso. Eu queria que tivesse só morangos. Entendi. Isso é apologia. Agora você falar, pô, eu acho o morango uma merda. Mas eu acho que no ramo das ideias, a gente tem que ter espaço para todas as frutas. Desde que elas não sejam frutas venenosas que causem violência, tipo, que chamem pra violência, entendeu? Entendi. Essa é a parada. Pra mim, eu só discordo nesse ponto, assim. Eu acho que algumas coisas eu não... porque você é contra até o lance da apologia a isso, né? Eu acho que tem que ser crime. Apologia... Cara, eu acho que ainda que tem que ser crime. Tudo bem, ó. Eu sei que nos Estados Unidos não é, nos Estados Unidos não mas é. aqui eu sou... Porque é uma coisa que deu errado mesmo, assim, entendeu? Mas não deu errado nos Estados Unidos. Lá, eles têm essa liberdade extrema e é o país mais democrático do mundo. Eu não sei, cara. Aqui no Brasil, eu não sei se a gente tem essa maturidade. Tudo bem, é possível. Então... De qualquer forma, eu não quero impor essa visão de mundo. Eu não quero Você só abriu a discussão, entendi. Eu só abri a discussão. Eu tava falando, tipo, olha, assim que funciona lá nos Estados Unidos. Pra mim, eu nem me incomodo com essa coisa que eu acho que tá certa mesmo. Apologia tem que ser crime e tal. Me incomoda abrir precedentes pra qualquer coisa pode virar... Mas abriu, tá vendo? Abriu precedente pra mim agora. Que é o lance do discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Sim, cara? é a mesma coisa. É muito aberto isso, cara. É muito aberto. É muito aberto. Mas não abriu, esse negócio de apologia, não abriu um precedente pro Estado me perseguir? Exato. O Estado, ele tá prestes a começar a me perseguir. Porque eu defendi uma ideia legítima, constitucional na maior democracia do mundo. O Estado está prestes a me perseguir porque eu defendi uma ideia que é da maior democracia do mundo. Você entende qual é a brecha que se abriu aí? Exato. É uma brecha. É uma brecha. Exato. Tipo, por mais que a gente acha que é mais fácil falar, queimem todos os nazistas e foda-se, eu quero que exploda. Fogo nos racistas? Fogo nos racistas. Cara, eu entendo o sentimento. Eu odeio também nazista ou racista. Eu acho que eles são seres humanos idiotas e repugnantes. Mas o que a gente tá defendendo aqui... que eu tô defendendo aqui, não são esses caras. Não é a liberdade desses caras falarem. Eu tô defendendo a liberdade de todo mundo falar. Porque a partir do momento que você dá uma brecha no sistema, para lhe calar opinião, não tô falando de ameaça, não tô falando de chamado para violência, tô falando de opinião. Quando você dá uma brecha pro Estado calar a opinião, o Estado vai calar os inimigos políticos dele. E aí a gente pode abrir para religião, pode abrir para qualquer coisa. Comunismo, tem partido comunista, tem religião, tem que ter liberdade para todo mundo professar sua fé e tudo mais. Exatamente. A única diferença, até que eu falei lá no seu programa, é que o nazismo ele já nasce ruim, ele já nasce quebrado, né? Não é a mesma coisa que o cristianismo que o pessoal usou para matar pessoas em algum momento, para Inquisição e tudo mais, né? Eu também acho, ele nasce quebrado, com certeza. É fundamentalmente odioso. Exatamente. Eu concordo plenamente. Mas voltando então lá,